Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo no canal Rota Solta. Eh, Como vocês viram no título do vídeo, infelizmente o meu visto foi negado e por conta disso eu resolvi fazer um vídeo bem específicozinho, assim, sabe? Para incentivar os outros a irem ilegalmente, ilegalmente não, a viajarem legalmente pelos Estados Unidos e tirar o seu visto de maneira correta. Como eu tava falando, eu moro em Manaus, Amazonas. E eu resolvi tirar meu visto em Porto Alegre. Gente, vocês não têm noção de quão longe é isso. Mas enfim, vamos lá. Para você dar início ao processo de primeira solicitação de visto, você tem que preencher um formulário chamado DS-160, que é esse formulário aqui. E, assim, é difícil de preencher? É. Toma tempo? Toma demais tempo, vai. Aí, só que tu tem que preencher, né, que é obrigatório. Daí tu começa pelo padrão, que é perguntando teu nome completo, o nome da tua mãe, o nome do teu pai, se eles moram nos Estados Unidos, sabe? Se tu tem parente que mora lá ilegalmente, eles vão fazer uma pá de perguntas, gente. E você tem que responder tudo, tudo, tudo. Eu aconselho você contratar alguém que entenda assim de visto, sabe? Porque é muito difícil mesmo. E você pode sentir falta disso lá no futuro. Enfim, então eu fui primeiramente de Manaus para Curitiba. Passei aproximadamente 5 dias na casa da minha tia em Curitiba. Depois de Curitiba, eu fui para Santa Catarina. Depois de Santa Catarina, a gente foi lá, ficou lá até um tempo. A gente passou um tempo lá em Balneário Camboriú. A gente foi lá no Airbnb, eu acho, se assim se fala, sei lá. Mas aí, beleza. Aí no outro dia, a gente foi para Porto Alegre. Aí a gente chegou lá em Porto Alegre e tudo, né? A gente ficou num Airbnb muito ruim, meu Deus do céu, eu não aconselho ninguém naquele Airbnb. Fica mais ou menos 10 minutos do consulado americano, mas é muito ruim. Mas enfim. é, Então a gente dormiu esse dia, esse dia no Airbnb. E, gente, foi tudo, sabe? Tava tudo fluindo bem. Eu tava com os documentos da empresa do meu pai, que foi eu e ele que foi solicitar o visto americano, e tava tudo indo bem. Mas aí aconteceu o imprevisto lá. Enfim, eu vou contar tudo detalhado como é. Primeiro, você chega, certo? Você chega lá no consulado. Eu fui do meu Airbnb pro consulado uns 10 minutos e foi. É muito rápido lá. Enfim, lá é por ordem de chegada, sabe? Que você. Se você marcou um horário, você tem que chegar antes daquele horário. Porque eles, tipo, chamam. Ah, a turma da 8 horas tá aí? A turma das 7 horas. Não, você vai chegando, vai chegando. E, gente, eu aconselho muito vocês for por primeiro, sabe? Vocês irem por primeiro. Porque é muito melhor, muito, 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 muito. Porque é muito tempo que vocês vão ter que ficar lá dentro. A gente ficou mais ou menos 2, 3 horas mais ou menos lá dentro. E olha que a gente chegou 9 horas da manhã, tá? Não, minto. A gente chegou 6. Mas enfim. Aí, como é um padrão americano lá, você não pode entrar com celular, chave de carro. Resumindo, vocês só vão entrar com documento, os documentos em mão, passaporte, a DS-160, que não pode faltar. Se for de Porto Alegre, vocês têm que levar uma foto ou 5x7 ou eu acho que é 5x5, se eu não me engano. Enfim, Porto Alegre e Recife. Brasília e o resto das cidades são. Vocês têm que agendar em outro lugar que é chamado de CASV. Então, pulando lá pra frente. Primeiro, eu fui um dia antes no consulado americano. A gente foi arrodear. A gente arrodeou lá, viu como que era e tudo. E como eu sou ansioso, né, eu queria logo entrar. Mas enfim, brincadeira essa parte.
Então, foi o seguinte, a gente rodeou lá, viu como que seria o tamanho lá do local, onde a gente ia ficar, sabe? Onde a gente ia se organizar bem lá. Então, no outro dia, bem cedo, a gente se arrumou, sabe? Daí a gente foi. E chegando lá, a gente sentou lá num banco onde eu já sabia onde a gente ia sentar, que tem um banco lá na frente, tá, onde tu senta. Aí tem um segurança lá. O segurança fala: ó, oh, quem tiver com chiclete, tire da boca. E se jogar algum lixo fora dentro do consulado, vai ter que vai ter que prestar conta porque é como dado como vítima de terrorismo e isso pode afetar no visto de vocês. Não entrem com um boné, não entrem com nada. Mas enfim, foi até que meu Deus, eu fiquei, meu Deus, não pode jogar lixo no próprio consulado americano. Mas enfim, aí a gente foi entrando lá, aí tem uma mulherzinha, uma mulher, geralmente é uma mulher que fica lá, e um rapaz. Eles ficam falando, é sua primeira solicitação de visto? Vai só você? Como é que é? Aí eles dão um papelzinho. Eles dão um papel, eles colam um papel atrás do teu passaporte. Esse papel aqui, ó. Esse papel aqui, qual é a categoria do tipo de visto que você pediu. O meu, no caso, foi B1, B2, que é de turista e negócio. E, gente, é muito burocrático, assim, sério. Mas, enfim, vale a pena demais. É, tem gente que acha, pra que eu vou ficar me humilhando, pedindo visto americano e lá. Gente, mas é um padrão, é um padrão. Aí a gente foi, entrou. Nossa, a gente entrou em uma porta, gente, que era tipo dessa grossura, assim, ó. Mais ou menos dessa grossura, só de porta. Era muito blindado lá. As coisas são tudo seguras. É tipo um passaporte, ou desculpa, é tipo um procedimento de ir no aeroporto, sabe? Quando você tira o boné, tira o cinto para colocar ali dentro daquele. É um procedimento de aeroporto. Enfim, aí a gente foi, aí a gente chegou lá, colocou lá o boné, tudo que tinha lá dentro, aí passou, aí fica lá, né? Fica lá, daí tu recolhe tudo lá, aí tu vai para uma fila. Nisso, eles colocam assim, ó, vai pra essa fila aqui. Daí eles te colocam lá numa fila. Daí tu tem que ir já tem que ir treinando, aconselho ir treinando o que que tu vai falar, se eles perguntarem alguma coisa, porque tu não sabe qual pergunta eles vão fazer. Mas enfim. Aí a gente foi lá, aí a mulher primeiro é uma fila só para pegar a biometria, só para pegar a biometria das duas mãos. Aí a gente foi lá, pegou a biometria das duas mãos. Aí ela disse: é a primeira vez de você solicitando o visto americano? Aí a gente falou: sim, sim. E eu já pensei que era entrevista do visto americano. E meu coração tava como? Meu Deus do céu, eu tava muito nervoso, sério. Aí, aí a gente foi, fez a biometria. Eu pensando que a gente já ia ser negado lá, né? Mas mesmo, tipo, era só biometria, mas enfim. Aí depois eles colocaram a gente pra ir pra outra fila. Outra fila que era a fila tão esperada da entrevista do visto americano. Aí a gente foi. A gente foi, a fila é como se fosse um caracol, sabe? Tipo, indo pra lá, aí vem pra cá, aí uma fila assim. Nossa, mas é infinito o tempo que a gente ficou lá. Aí a gente ficou treinando, né? Eu e meu pai, ficamos lá treinando. E eu falando pro meu pai como seria e tudo. Aí chegou na tão sonhada entrevista do visto americano. Aí são 13 guichês que tem lá. O guichê do guichê um ao guichê. Desculpa, são 14 guichês. Do guichê um ao guichê 7 é a entrevista da biometria e tudo. Do guichê 8 pra frente é a entrevista do visto americano. Aí a gente foi no guichê 1, desculpa, do guichê 8.
lá do visto americano. E eu queria muito ir no guichê 2 porque ele tava aprovando geral, gente. Era tipo, ele tava muito sorridente. Aí eu, meu Deus, tomara que a gente vá naquele lá. Aí, aí, beleza, né? Aí a gente foi nessa mulher, só que não é tu que tem que querer, sabe? É o próprio agente lá, consular, que ele fala, vem cá, tipo assim, ele faz. Aí, beleza. Aí teve uma hora que a gente foi, aí ficamos esperando lá, tal. Ela fechou a cortina, né? Ela fechou a cortina antes da gente chegar, meu Deus. Mas enfim, ela fechou a cortina, aí ficou lá, aí a gente ficou lá na frente, assim, ó, paradão. Mas enfim, gente, não tente fazer nada demais. Lá eles vê tudo, é tipo câmera em todo lugar. Meu Deus, enfim. Aí, aí beleza. Eles vão analisar o teu comportamento, eles vão analisar tudo. Pra quem não sabe, os agentes consulares, eles são treinados pra isso, gente. Eles são tipo um policial, sabe? Policial, psicólogo, eles já sabem de tudo. Só deles olharem pra ti. Mas enfim. Aí a gente foi lá, aí a primeira pergunta que ela fez, eu vou falar num sotaque que eles falam. Oh, vocês são. Qual o grau de parentesco de vocês? Aí a gente falou, pai e filho, os dois juntos, né? Eu e meu pai falamos. Aí, pai e filho. Aí ela disse, oh, yeah. Aí ficou assim num, num qual é o nome? Tá, ela ficou naquele notebook dela lá, enfim, no computador. Ela ficou. Aí, beleza. Aí depois a segunda pergunta que ela fez. Ô Isaac, quantos anos você tem? Aí eu disse, tenho 17 anos. Na época eu tinha 17 anos. Eu fiz 18 agora, em abril. Aí eu disse, tenho 17 anos. Aí ela, yeah. Ela deu uma risadinha, ela falou de novo no computador. Aí ela falou, com que vocês trabalham? Vocês não, ela falou pro meu pai, com que o senhor trabalha? Aí meu pai disse, eu sou mecânico automotivo e trabalho com reparo e manutenção de veículos automotores. Aí, beleza. Ele falou exatamente isso. Aí ela, assim, tipo, ela tava concordando com tudo. Tudo ela tava concordando. Aí. Aí, beleza. Aí depois, ela fez a terceira pergunta. Não, desculpa, a quarta pergunta. Ela disse: quanto você ganha? Aí meu pai falou lá, falou o preço, que quanto que ele ganhava. Aí ela, sim. Aí tava tudo ocorrendo, tudo bem, gente. Dava pra perceber que ela tava assim, meu Deus. Aí depois ela perguntou: vocês são de Manaus, Amazonas? Aí, é porque ela não entendia muito bem, né? Aí ela disse: vocês vieram de carro de Manaus, Amazonas? De Amazonas? Ela falou. Aí meu pai disse: ele não entendeu, né? Aí eu traduzi pra ele. Eu disse, ela perguntou se a gente veio de Manaus, Amazonas pra cá, de carro. Aí ele disse, não, a gente veio de Curitiba. Aí ela, meu pai falando, a gente veio de Curitiba porque a gente passou 5 dias lá na casa da minha cunhada. Meu Deus, ela não perguntou isso do meu pai, gente. Eu acho que foi por isso que a gente foi negado, mas enfim. Aí ela perguntou isso, né? Meu pai disse, é que a gente passou 5 dias lá na casa da minha cunhada, lá em Curitiba. Aí a gente veio de carro de Curitiba pra cá, pra Porto Alegre. Aí ela disse, ela fez uma cara, sim. Aí ela, aí ela disse, então, infelizmente o visto de vocês foram negado. E tá aqui a causa porque vocês foram negados. O artigo 214b tá dizendo. Gente, meu Deus, eu fiquei paralisado, não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu gritava. Só que tu não pode demonstrar nada. Então eu fiquei assim, ó. Sim, obrigado. Ainda sorri pra ela, obrigado. Meu pai ficou, tipo, pegando as coisas tudo rápido, né? Aí, beleza. Aí ela colocou dentro de um saquinho lá. Ela colocou dentro de um saquinho que é tudo blindado, assim, ó.
tem um vidro gigante, assim, com 12 camadas de vidro pra frente, tudo temperado, enfim. Aí ela colocou por debaixo, sabe? Aí ela colocou por debaixo e deu o nosso passaporte. Meu Deus. Aí beleza. Aí não tinha como a gente, infelizmente a gente foi negado. Aí a gente foi, saiu, nossa, eu fiquei muito triste mesmo, muito, 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 muito. Aí depois a gente foi de Porto Alegre pra Gramado. Aí lá em Gramado, a gente foi lá, passeou por lá. Aí deu pra dar uma descontrariada, sabe? Aí eu até comprei esse boné aqui, que é a primeira vez, inclusive, que eu tô usando esse boné. E, enfim, né, gente? A gente preencheu o 10.160 e, como eu falei, a gente levou pasta de documento e tudo. Ó, esse aqui é o papel que você tem que levar lá no consulado. Aqui eles escaneiam, aqui, ó. Tá. Aí aparece lá o teu perfil, tudo. E, gente, eu aconselho vocês se programarem muito. Ah, ela perguntou, outra pergunta que ela perguntou, ela disse: vocês já viajaram para outro lugar do Brasil? Para outro, sabe, outro país? Aí meu pai disse: não, não, a gente só viajou aqui, ó. Eu tive que fazer isso aqui, ó, para poder ele falar. Aí, só ao redor mesmo aqui, na região do Brasil. Aí ela falou: ah, quais? Aí ele falou lá. Ela disse: ah, sim. Aí depois, foi a última pergunta que ela fez lá, que a gente foi negado. Que foi da minha tia e tudo, aí a gente foi negado. Mas enfim, gente, eu vou tentar de novo, esse ano ainda, se Deus quiser, e eu creio que eu vou conseguir. E se vocês quiserem, como vídeos assim de como tirar passaporte, como fazer o preenchimento da 10.160, mas eu aconselho vocês contratarem uma agência, sério, é muito melhor. E qualquer dúvida que vocês quiserem, eu faço aí, beleza? Obrigado. Esse foi o vídeo e tamo junto.